Fala galera, beleza? Então, eu queria perguntar pra vocês o seguinte: o que você acha que é o mais importante para que você consiga aprender inglês ou qualquer idioma estrangeiro? Sei lá, o alfabeto, é a gramática, é saber entender, é o vocabulário, é escrever, é ler. O que pra você é o mais importante quando você quer aprender um idioma estrangeiro ou inglês nesse caso? Bem, eu não sei o que você acha que é, mas vou te dar uma dica, tá? Qualquer idioma europeu, você precisa de 4 coisas para que você consiga a fluência nesse idioma. Beleza? 4 coisas. Vai ser o vocabulário, a compreensão, ou listening, a maneira que você se expressa, ou speaking, botar pra fora, né, fala, e a gramática. São 4 coisas que são fundamentais para que você aprenda um idioma estrangeiro, um idioma europeu, beleza? Essas 4 coisas. E a mais importante delas, a mais fundamental delas, é o vocabulário, beleza? Mas por que o vocabulário, meus caros? É bem simples. Cada uma delas tem uma função. O vocabulário me ajuda a conhecer as palavras daquele idioma. Basicamente, se eu não tenho vocabulário, eu não consigo entender o que está me sendo dito. Por exemplo, se agora eu pegar um texto de medicina mais aplicado e começar a ler aquele texto, eu vou entender muito pouco. Provavelmente, se algum médico for ler o mesmo texto que eu, o médico vai entender muito mais do que eu. Talvez seja médico, você vai entender muito mais do que eu, caso você seja médico. E por quê? Porque o médico, ele conhece aquele vocabulário. Então vai vir nomes de enzimas, nomes de proteínas, nomes de hormônios, que talvez eu não conheça. E por não conhecer esse vocabulário, a minha compreensão fica afetada, beleza? Vamos supor que fosse um texto de direito, mesma coisa. Um advogado, muito possivelmente, vai entender esse texto melhor do que eu. E não porque o advogado é mais inteligente do que eu, e não porque o médico era mais inteligente do que eu, no caso do texto de medicina. Simplesmente porque é um conteúdo, é um vocabulário que ele domina, e eu não domino. Então minha compreensão fica afetada. Quanto mais vocabulário você tem, melhor você entende. Quando eu fazia aulas de memória, memorização, aprendizagem rápida, viam muitos casos de estudantes que eles sabiam, se eu explicasse para eles as histórias, eles saberiam entender, saberiam o que estava acontecendo. A gente pegava um livro de história e o rapaz não conseguia nem entender o livro. Então eu dizia, cara, o seu problema não é memorização, o seu problema não é compreensão. O seu problema é que o seu vocabulário é muito limitado. Então você não está conseguindo entender o que esse livro está dizendo para você. Com o idioma é a mesma coisa. Se eu, por exemplo, agora vou para Grécia, e eu não falo grego hoje em dia, tá? Mas se eu vou para Grécia hoje, chego lá e as pessoas falam grego comigo e eu não entendo, não é porque eu sou mais burro do que os gregos ou eles são mais inteligentes do que eu. É porque eles têm vocabulário que eu não tenho, beleza? E essa falta de vocabulário me faz não entender as pessoas, me faz não entender o que está me sendo dito. Então o mais importante é o vocabulário, até porque sem eles todos os outros são inúteis. Se eu não tenho vocabulário, eu não consigo entender, eu não consigo falar, e a gramática é obsoleta, ela fica inútil. Por quê? Porque se eu sei toda a gramática de inglês, por exemplo, e não sei nenhuma palavra, eu formo 0 frases. Eu não sei nenhuma palavra, eu não sei formar frase. Por mais que eu saiba onde está o sujeito, onde está o verbo modal. Então pra mim é irrelevante se eu souber só o vocabulário, beleza? Perdão, só a gramática. Agora, se eu sei vocabulário, vamos supor que eu sei só o vocabulário de português, tá bom? Eu posso chegar e falar, por exemplo, eu ser Andrei, eu ser Brasil, eu ser de o Brasil, eu gostar de futebol, ou gostar futebol de. Posso falar que nem o Yoda, né? Não sei onde botar as palavras, não sei conjugar os verbos, enfim. Eu posso errar algumas preposições, mas a grande questão é que eu consigo me comunicar, basicamente. Eu não tô dizendo que a gramática é irrelevante, tá, galera? Não tô dizendo isso. Eu tô dizendo que ela é muito menos importante que o vocabulário. Sem vocabulário, eu não consigo falar, não consigo entender. Sem gramática, eu consigo entender, consigo falar, por mais que equivocadamente. Cada uma dessas 4 coisas tem um papel fundamental, tá? O vocabulário é o mais importante porque ele deriva todos os outros. Se eu não sei vocabulário, eu não consigo aprender nem listening, nem speaking, nem entender, nem falar. Então tem que saber vocabulário. Se eu souber vocabulário, eu tô ferrado. Beleza? Vocabulário, quanto mais vocabulário eu tenho, maior vai ser a minha compreensão e minha capacidade de falar. Por quê? O vocabulário, ele é a chave disso. A compreensão é a capacidade que eu tenho de ouvir aquele vocabulário na minha cabeça e entendê-lo rapidamente. Isso é compreensão. Então, às vezes tem pessoas que elas aprendem as palavras, mas quando falam com elas, às vezes é muito rápido, ela demorou pra pegar a primeira palavra. O cara fala a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, ela ainda tá na primeira e na segunda, não pegou a frase inteira. Isso é muito comum com pessoas que não praticam listening, tá? Então tem pessoas que o cara, eu sei inglês, pô, vou no cursinho de inglês, não sei o que, pá. Chega lá na hora de falar com o gringo, ele não entende o gringo porque o gringo fala muito rápido pra ele. Quando as palavras chegam na orelha dele, o cérebro dele vai captar as palavras, demorou um tempinho pra captar a primeira, ele nem conseguiu ajustar a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, e ele não entende a pessoa. Então é importante ter praticar o listening. O speaking é a sua capacidade de botar pra fora. Cara, isso é o que eu mais vejo no cursinho, tá? De inglês. Pessoas que fazem inglês com método tradicional. Elas praticam quase 0 de speaking. Então você vai num cursinho de inglês hoje em dia, o professor vai falar, às vezes fala em inglês pra ajudar um pouquinho o listening, às vezes, tá? Às vezes não, fala português mesmo. Vai ensinar gramática pra caramba, muito pouco vocabulário, e o speaking, ele é quase 0. Às vezes ele fala pra conversar em inglês, às vezes você vai fazer uma pergunta em inglês, mas é muito pouco, quase 0 o speaking nos cursos tradicionais. Então as pessoas têm muita dificuldade. É muito comum ver no Brasil, pessoas estudarem inglês, elas até entendem o inglês quando é falado pra elas, ou elas quando leem entendem inglês, mas na hora de falar, elas ficam todas travadas. Elas não conseguem botar pra fora. Por quê? Porque ela não praticou 0 do speaking. O speaking é fundamental pra botar o inglês pra fora e que você tenha capacidade de
de praticar o seu speaking, beleza? E que você, quando for falar, saia mais natural. O listening é quando entra e o speaking é quando sai, beleza? Compreensão e a fala. E por último, a gramática. A gramática, ela é importante porque com a gramática me possibilita falar correto, beleza? Se eu sei a gramática, eu sei falar corretamente o idioma. Basicamente é isso. Se eu não sei gramática, eu vou falar que nem o Homem das Cavernas, que nem um índio, né? Mim, ser, Andrei. Mim, gostar, uva. Haha. E não é legal, não dá uma boa imagem. Mas eu diria que dos 4, a gramática pode ser talvez o menos relevante. Se eu sei os 3 e não sei gramática, eu vou falar um pouco errado, mas eu consigo me comunicar, beleza? Então é por isso que eu não vou ensinar pra vocês gramática aqui nesse curso, nessa série do bônus que eu tô fazendo pra vocês. Até porque imagino que vocês aprenderam gramática a vida inteira, tanto no colégio, tanto no cursinho, ou seja, se você tenta aprender inglês, já te empurrar a gramática pra cima, eu não vou fazer a mesma coisa, beleza? Vou ensinar o resto das coisas que é mais importante do que a gramática. Não que ela não seja importante, ela também é importante. É um dos 4 mais importantes, mas os 4 ela é menos importante. A mais importante é sempre o vocabulário, beleza? Então, o que nós vamos fazer, meus caros, é bem simples. Nós vamos ensinar para vocês o vocabulário básico para que você consiga se virar em algumas situações. Eu vou te dar as palavras para que quando vier as situações que você vai viver, você vai conseguir se virar dentro daquela situação. Então, eu preparei para você uma lista com as palavras, que você vai aprender essas palavras e quando você se ver na situação, você vai ser capaz de falar com a pessoa. E por mais que talvez você tenha, Andrei, aqui eu nunca estudei inglês na vida, minha gramática é 0. Beleza, se eu fosse ensinar pra você toda a gramática do inglês, cara, esse curso aqui teria 5, 6 anos, tá? Tá, talvez não tanto tempo assim, mas seria um curso muito longo. Não é o meu objetivo. Meu objetivo é que você rapidamente consiga já falar alguma coisa de inglês. Como eu falei, esse aqui não é o curso Deixa Fluente. A fluência chega só depois de 12 semanas, aplicando um método muito mais complexo que eu falo pra vocês nesse curso. Mas, com o vocabulário que eu vou dar pra vocês, vocês vão conseguir já começar a se virar nos lugares. Imagina, por exemplo, eu cheguei no restaurante e eu não sei falar, por exemplo, com licença, o senhor poderia, por favor, servir-me um copo de chá, mas assim, meio mexido com açúcar e meio mexido com mel e um chá de essências ricamente florescidas nos bosques verdes e ricos da Europa Ocidental? Não, eu posso falar pro cara, por exemplo: oi, por favor, uma sopa. Esse prato aqui de carne com arroz e feijão e uma Coca-Cola, por favor. Falei, eu tinha que falar. A conta, por favor. Eu não vou te ensinar a ser fluente em inglês nesse curso, mas vou te ensinar a se virar em inglês nesse curso, beleza? Talvez a gramática, se você nunca aprendeu na sua vida, vai ficar faltando, mas não é o mais relevante para que você aprenda inglês. E agora vai vir algumas perguntas pra mim. Andrei, eu já estudei inglês anos da minha vida. Como é que eu sempre ensinei inglês rápido? Se eu, quando estudei inglês no colégio, no cursinho, professor particular, no aplicativo, no Caralho 4, eu não consegui aprender inglês. É bem simples. Porque o cursinho, ele erra no seguinte, tá? Qual é o meu problema do método tradicional de inglês? Lembra das 4 coisas que eu falei? Vocabulário, compreensão, falar e gramática. Os cursos tradicionais, o método tradicional no colégio também, ele vai focar muito aqui na gramática. Só gramática. Então, muitas vezes as pessoas até sabem a gramática, elas esquecem, tá? Mas elas já sabem a gramática. Mas elas praticam 0 speaking. Você nunca no colégio falei inglês com ninguém, pelo menos eu. Nos cursos que eu fiz, o speaking era quase 0. Tinha, sei lá, uma prática, conversa com o teu colega do lado, 2 minutos, mas a gente falava 30 segundos e depois falava português, então não funcionava muito bem. O listening é bem fraco, porque no máximo a professora falar inglês, vai ter ali um CD que vai colocar, vai ter um áudio pra você tentar entender o que a pessoa falou, mas o listening não é tão trabalhado assim. E o vocabulário também é muito baixo, até porque nenhum curso no mundo sabe fazer você aprender vocabulário rápido. A diferença do meu curso para outros cursos é que eu sei te ensinar vocabulário rápido através de técnicas de memória. Vou falar sobre isso nos próximos vídeos, tá? Não vai ser nesse vídeo aqui que eu vou falar sobre isso. Mas eles não conseguem te ensinar vocabulário. Então é só gramática. Então você até saberia estruturar corretamente a frase. O problema é que você não tem vocabulário para montar a frase, você não entende as pessoas quando elas falam e você quando fala trava. Então não funciona. As pessoas saem de lá sem ser fluentes em inglês. Beleza? Ah, Andrei, mas não falou nem de writing and reading. Ou seja, não falou pra mim sobre escrever e ler. Cara, não nesse vídeo, não nesse curso, porque a fluência não tem nada a ver com você saber todas as regras gramaticais, nem com você saber ler e escrever. Você tem que saber, sim, algumas regras gramaticais para falar corretamente, mas não todas. Então, por exemplo, se fala em português aqui, sei lá, perfeito mais que perfeito, fala da voz passiva, talvez você não lembre o que é, e apesar disso você é fluente em português. Talvez você não conheça toda a gramática do português. Eu tenho certeza que a maioria de vocês não conhece, a menos que você seja um professor de português. Você não conhece toda a gramática do português, mas isso não te impede de falar português. Uma pessoa que é analfabeta, ela também é fluente em português. Apesar de ela não saber o que é verbo, o que é sujeito, o que é uma frase, uma oração, ela é fluente em português. Uma criança de 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos, ela é fluente em português. Ela fala, se comunica, ela consegue fazer com que a conversa flua. A fluência é a sua capacidade de fazer fluir a conversa. Que eu consigo falar, consigo ser entendido, sem nenhum problema. Isso é fluência, beleza? A criança de 4, 5 anos, ela é fluente em português. Quem vai dizer que não? Um brasileiro de 50 anos que não sabe
sabe nada de gramática, analfabeto, não sabe nem escrever nem ler, ele é fluente em português. Quem vai dizer que não sabe falar português? Ser fluente é você saber fazer a conversa fluir. Isso é fluência, beleza? A proficiência é você conhecer todas as gramaticais, ter uma escrita impecável. Isso vai ser proficiência. Isso eu não ensino. Quem ensina isso pra você são os cursinhos de inglês. Quer aprender a ser professor de inglês? Vai fazer um cursinho de inglês, ele vai te deixar proficiente em inglês. Eu não vou fazer isso. Eu vou te ensinar a ser fluente em inglês. Já tem muito curso aí te ensinando a ser proficiente em inglês. No caso, isso aqui nem um curso é. É só um bônus que eu vou te dar vocabulário para que você consiga aprender o básico do vocabulário e se virar, como eu te falei. Chegar no aeroporto e perguntar: onde é a saída? Onde é o embarque? Ah, obrigado. Direita, esquerda. Você vai conseguir se comunicar bem nas situações e vai conseguir se virar nas situações. Não vai ser fluente. Não te garanto que o que eu vou te passar aqui você vai manter uma conversa fluida em inglês, mas vai conseguir se virar viajando pelo mundo e falando inglês com outras pessoas. Mas eu recomendo sim que você busque a fluência em inglês. Como eu falei no primeiro vídeo, o inglês é o idioma do mundo hoje. Não saber falar inglês no século XXI é igual a não saber usar a internet no século XXI. Então, como o mais importante pra gente, o vocabulário, ele é a base de tudo no inglês. Eu vou passar pra vocês agora umas listas com as palavras que vocês vão ter que aprender e depois vou fazer um vídeo ensinando você maneiras que você pode memorizar, você pode decorar, aprender essas palavras para que no dia a dia, nas suas viagens, quando você seja fora do Brasil, você consiga se comunicar com as pessoas. Beleza? Então é isso, nos vemos no próximo vídeo. Fala galera, beleza? Então, eu queria perguntar pra vocês o seguinte: o que você acha que é o mais importante para que você consiga aprender inglês ou qualquer idioma estrangeiro? Sei lá, o alfabeto, é a gramática, é saber entender, é o vocabulário, é escrever, é ler. O que pra você é o mais importante quando você quer aprender um idioma estrangeiro ou inglês nesse caso? Bem, eu não sei o que você acha que é, mas vou te dar uma dica, tá? Qualquer idioma europeu, você precisa de 4 coisas para que você consiga a fluência nesse idioma. Beleza? 4 coisas. Vai ser o vocabulário, a compreensão, ou listening, a maneira que você se expressa, ou speaking, botar pra fora, né, fala, e a gramática. São 4 coisas que são fundamentais para que você aprenda um idioma estrangeiro, um idioma europeu, beleza? Essas 4 coisas. E a mais importante delas, a mais fundamental delas, é o vocabulário, beleza? Mas por que o vocabulário, meus caros? É bem simples. Cada uma delas tem uma função. O vocabulário me ajuda a conhecer as palavras daquele idioma. Basicamente, se eu não tenho vocabulário, eu não consigo entender o que está me sendo dito. Por exemplo, se agora eu pegar um texto de medicina, mais aplicado, e começar a ler aquele texto, eu vou entender muito pouco. Provavelmente, se algum médico for ler o mesmo texto que eu, o médico vai entender muito mais do que eu. Talvez seja médico, você vai entender muito mais do que eu, caso você seja médico. E por quê? Porque o médico, ele conhece aquele vocabulário. Então vai vir nomes de enzimas, nomes de proteínas, nomes de hormônios, que talvez eu não conheça. E por não conhecer esse vocabulário, a minha compreensão fica afetada, beleza? Vamos supor que fosse um texto de direito, mesma coisa. Um advogado, muito possivelmente, vai entender esse texto melhor do que eu. E não porque o advogado é mais inteligente do que eu, e não porque o médico era mais inteligente do que eu, no caso do texto de medicina. Simplesmente porque é um conteúdo, é um vocabulário que ele domina, e eu não domino. Então minha compreensão fica afetada. Quanto mais vocabulário você tem, melhor você entende. Quando eu fazia aulas de memória, memorização, aprendizagem rápida, viam muitos casos de estudantes que eles sabiam, se eu explicasse para eles as histórias, eles saberiam entender, saberiam o que estava acontecendo. A gente pegava um livro de história e o rapaz não conseguia nem entender o livro. Então eu dizia: cara, o seu problema não é memorização, o seu problema não é compreensão. O seu problema é que seu vocabulário é muito limitado. Então você não está conseguindo entender o que esse livro está dizendo para você. Com o idioma é a mesma coisa. Se eu, por exemplo, agora vou para Grécia, e eu não falo grego hoje em dia, tá? Mas se eu vou para Grécia hoje, chego lá e as pessoas falam grego comigo e eu não entendo, não é porque eu sou mais burro do que os gregos ou eles são mais inteligentes do que eu. É porque eles têm vocabulário que eu não tenho, beleza? E essa falta de vocabulário me faz não entender as pessoas, me faz não entender o que está me sendo dito. Então o mais importante é o vocabulário, até porque sem eles todos os outros são inúteis. Se eu não tenho vocabulário, eu não consigo entender, eu não consigo falar, e a gramática é obsoleta, ela fica inútil. Por quê? Porque se eu sei toda a gramática de inglês, por exemplo, e não sei nenhuma palavra, eu formo 0 frases. Eu não sei nenhuma palavra, eu não sei formar frase. Por mais que eu saiba onde está o sujeito, onde está o verbo modal, então pra mim é irrelevante se eu souber só o vocabulário, beleza? Perdão, só a gramática. Agora, se eu sei vocabulário, vamos supor que eu sei só o vocabulário de português, tá bom? Eu posso chegar e falar, por exemplo, eu ser Andrei, eu ser Brasil, eu ser de o Brasil, eu gostar de futebol, ou gostar futebol de. Posso falar que nem o Yoda, né? Não sei onde botar as palavras, não sei conjugar os verbos, enfim. Eu posso errar algumas posições, mas a grande questão é que eu consigo me comunicar, basicamente. Eu não tô dizendo que a gramática é irrelevante, tá, galera? Não tô dizendo isso. Eu tô dizendo que ela é muito menos importante que o vocabulário. Sem vocabulário, eu não consigo falar, não consigo entender. Sem gramática, eu consigo entender e consigo falar, por mais que equivocadamente. Cada uma dessas 4 coisas tem um papel fundamental, tá? O vocabulário é o mais importante porque ele deriva todos os outros. Se eu não sei vocabulário, eu não consigo aprender nem listening, nem speaking, nem entender, nem falar. Então tem que saber vocabulário. Se eu souber vocabulário, eu tô ferrado.
beleza? Vocabulário, quanto mais vocabulário eu tenho, maior vai ser a minha compreensão e minha capacidade de falar. Por quê? O vocabulário, ele é a chave disso. A compreensão é a capacidade que eu tenho de ouvir aquele vocabulário na minha cabeça e entendê-lo rapidamente. Isso é compreensão. Então, às vezes tem pessoas que elas aprendem as palavras, mas quando falam com elas, às vezes é muito rápido, ela demorou para pegar a primeira palavra. O cara fala a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, ela entra na primeira e na segunda, não pegou a frase inteira. Isso é muito comum com pessoas que não praticam listening, tá? Então tem pessoas que o cara, eu sei inglês, pô, vou no cursinho de inglês, não sei o que, pá. Chega lá na hora de falar com o gringo, ele não entende o gringo porque o gringo fala muito rápido pra ele. Quando as palavras chegam na orelha dele, o cérebro dele vai captar as palavras, demorou um tempinho pra captar a primeira, ele nem conseguiu ajustar a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e ele não entende a pessoa. Então é importante ter praticar o listening. O speaking é a sua capacidade de botar pra fora. Cara, isso é o que eu mais vejo no cursinho, tá? De inglês. Pessoas que fazem inglês com método tradicional. Elas praticam quase zero de speaking. Então você vai num cursinho de inglês hoje em dia, o professor vai falar, às vezes fala em inglês pra ajudar um pouquinho o listening, às vezes, tá? Às vezes não, fala português mesmo. Vai ensinar gramática pra caramba, muito pouco vocabulário e o speaking, ele é quase zero. Às vezes ele fala pra conversar em inglês, às vezes você vai fazer uma pergunta em inglês, mas é muito pouco, quase zero o speaking nos cursos tradicionais. Então as pessoas têm muita dificuldade. É muito comum ver no Brasil pessoas estudarem inglês, elas até entendem o inglês quando é falado pra elas, ou elas quando leem entendem o inglês, mas na hora de falar, elas ficam todas travadas. Elas não conseguem botar pra fora. Por quê? Porque ela não praticou zero do speaking. O speaking é fundamental pra botar o inglês pra fora e que você tenha capacidade de praticar o seu speaking, beleza? E que você, quando for falar, saia mais natural. O listening é quando entra e o speaking é quando sai, beleza? Compreensão e a fala. E por último, a gramática. A gramática, ela é importante porque com a gramática me possibilita falar correto, beleza? Se eu sei a gramática, eu sei falar corretamente o idioma. Basicamente é isso. Se eu não sei gramática, eu vou falar que nem o homem das cavernas, que nem um índio, né? Mim, ser, Andrei. Mim, gostar, uva. E não é legal, não é dar uma boa imagem. Mas eu diria que dos 4, a gramática pode ser talvez o menos relevante. Se eu sei os 3 e não sei a gramática, eu vou falar um pouco errado, mas eu consigo me comunicar, beleza? Então é por isso que eu não vou ensinar pra vocês gramática aqui nesse curso, nessa série do bônus que eu tô fazendo pra vocês. Até porque imagino que vocês aprenderam gramática a vida inteira, tanto no colégio, tanto no cursinho, ou seja, se você tenta aprender inglês, já te empurrar a gramática pra cima, eu não vou fazer a mesma coisa, beleza? Vou ensinar o resto das coisas que é mais importante do que a gramática. Não que ela não seja importante, ela também é importante. Um dos 4 mais importantes, mas os 4 ela é menos importante. A mais importante é sempre o vocabulário, beleza? Então, o que nós vamos fazer, meus caros, é bem simples. Nós vamos ensinar para vocês o vocabulário básico para que você consiga se virar em algumas situações. Eu vou te dar as palavras para que quando vier as situações que você vai viver, você vai conseguir se virar dentro daquela situação. Então, eu preparei para você uma lista com as palavras, que você vai aprender essas palavras e quando você se ver na situação, você vai ser capaz de falar com a pessoa. E por mais que talvez você tenha, Andrei, aqui eu nunca estudei inglês na vida, minha gramática é zero. Beleza, se eu fosse ensinar pra você toda a gramática do inglês, cara, esse curso aqui teria 5, 6 anos, tá? Tá, talvez não tanto tempo assim, mas seria um curso muito longo. Não é o meu objetivo. O meu objetivo é que você rapidamente consiga já falar alguma coisa de inglês. Como eu falei, esse aqui não é o curso Deixa Fluente. A fluência chega só depois de 12 semanas, aplicando um método muito mais complexo que eu falo pra vocês nesse curso. Mas, com o vocabulário que eu vou dar pra vocês vão conseguir já começar a se virar nos lugares. Imagina, por exemplo, eu chego no restaurante e eu não sei falar, por exemplo, com licença, o senhor poderia, por favor, servir-me um copo de chá, mas assim, meio mexido com açúcar e meio mexido com mel e um chá de essências ricamente florescidas nos bosques verdes e ricos da Europa Ocidental? Não, eu posso falar pro cara, por exemplo, oi, por favor, uma sopa, esse prato aqui de carne com arroz e feijão e uma Coca-Cola, por favor. Falei o que tinha que falar. A conta, por favor. Eu não vou te ensinar a ser fluente em inglês nesse curso, mas vou te ensinar a se virar em inglês nesse curso, beleza? Talvez a gramática, se você nunca aprendeu na sua vida, vai ficar faltando, mas não é o mais relevante para que você aprenda inglês. E agora vai vir algumas perguntas pra mim. Andrei, eu já estudei inglês anos da minha vida. Como é que eu sempre ensinei inglês rápido? Se eu, quando estudei inglês no colégio, no cursinho, professor particular, no aplicativo, no Caralho 4, eu não consegui aprender inglês. É bem simples. Porque o cursinho, ele erra no seguinte, tá? Qual é o maior problema do método tradicional de inglês? Lembra das 4 coisas que eu falei? Vocabulário, compreensão, falar e gramática. Os cursos tradicionais, o método tradicional no colégio também, ele vai focar muito aqui na gramática. Só gramática. Então, muitas vezes as pessoas até sabem a gramática, elas esquecem, tá? Mas elas já sabem a gramática. Mas elas praticam zero speaking. Você nunca no colégio falei inglês, ninguém, pelo menos eu. Nos cursos que eu fiz, o speaking era quase zero. Tinha, sei lá, uma prática, conversa com o teu colega do lado, 2 minutos, mas a gente falava 30 segundos e depois falava português, então não funcionava muito bem. O listening é bem fraco, porque no máximo a professora falar inglês, o professor falar inglês, vai ter ali um CD que vai colocar, vai ter um áudio pra você tentar entender o que a pessoa falou, mas o listening não é tão trabalhado assim. E o vocabulário também é muito baixo, até porque nenhum curso
curso no mundo sabe fazer você aprender vocabulário rápido. A diferença do meu curso para outros cursos é que eu sei te ensinar vocabulário rápido através de técnicas de memória. Vou falar sobre isso nos próximos vídeos, tá? Não vai ser nesse vídeo aqui que eu vou falar sobre isso. Mas eles não conseguem ensinar vocabulário. Então é só gramática. Então você até saberia estruturar corretamente a frase. O problema é que você não tem vocabulário para montar a frase, você não entende as pessoas quando elas falam e você quando fala trava. Então não funciona. As pessoas saem de lá sem ser fluentes em inglês. Beleza? Ah, Andrei, mas você não falou nem de writing and reading. Ou seja, não falou pra mim sobre escrever e ler. Cara, não nesse vídeo, não nesse curso, porque a fluência não tem nada a ver com você saber todas as regras gramaticais, nem com você saber ler e escrever. Você tem que saber, sim, algumas regras gramaticais para falar corretamente, mas não todas. Então, por exemplo, se fala em português aqui, sei lá, perfeito mais que perfeito, fala da voz passiva, talvez você não lembre o que é, e apesar disso você é fluente em português. Talvez você não conheça toda a gramática do português. Eu tenho certeza que a maioria de vocês não conhece, a menos que você seja um professor de português. Você não conhece toda a gramática do português, mas isso não te impede de falar português. Uma pessoa que é alfabeta, ela também é fluente em português. Apesar de ela não saber o que é verbo, o que é sujeito, o que é uma frase, uma oração, ela é fluente em português. Uma criança de 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos, ela é fluente em português. Ela fala, se comunica, ela consegue fazer com que a conversa flua. A fluência é a sua capacidade de fazer fluir a conversa, que eu consigo falar, consigo ser entendido sem nenhum problema. Isso é fluência, beleza? A criança de 4 ou 5 anos, ela é fluente em português. Quem vai dizer que não? Um brasileiro de 50 anos que não sabe nada de gramática, não é analfabeto, não sabe nem escrever nem ler, ele é fluente em português. Quem vai dizer que não sabe falar português? Ser fluente é você saber fazer a conversa fluir. Isso é fluência, beleza? A proficiência é você conhecer todas as gramaticais, ter uma escrita impecável. Isso vai ser proficiência. Isso eu não ensino. Quem ensina isso pra você são os cursinhos de inglês. Quer aprender a ser professor de inglês? Vai fazer um cursinho de inglês, ele vai te deixar proficiente em inglês. Eu não vou fazer isso. Eu vou te ensinar a ser fluente em inglês. Já tem muito curso aí te ensinando a ser proficiente em inglês. No caso, isso aqui nenhum curso é. Eu sou um bônus, eu vou te dar vocabulário para que você consiga aprender o básico do vocabulário e se virar, como eu te falei. Chegar no aeroporto e perguntar: onde é a saída? Onde é o embarque? Ah, obrigado. Direita, esquerda. Você vai conseguir se comunicar bem nas situações e vai conseguir se virar nas situações. Não vai ser fluente. Não te garanto que com o que eu vou te passar aqui você vai manter uma conversa fluida em inglês, mas vai conseguir se virar viajando pelo mundo e falando inglês com outras pessoas. Mas eu recomendo sim que você busque a fluência em inglês. Como eu falei no primeiro vídeo, o inglês é o idioma do mundo hoje. Não saber falar inglês no século XXI é igual a não saber usar a internet no século XXI. Então, como o mais importante pra gente, o vocabulário, ele é a base de tudo no inglês. Eu vou passar pra vocês agora umas listas com as palavras que vocês vão ter que aprender e depois vou fazer um vídeo ensinando você maneiras que você pode memorizar, você pode decorar, aprender essas palavras para que no dia a dia, nas suas viagens, quando você seja fora do Brasil, você consiga se comunicar com as pessoas. Beleza? Então é isso, nos vemos no próximo vídeo.